Ok, pessoal, vamos continuar aí a nossa análise sintática, análise dos termos oracionais. Vamos lá? Nós falamos sobre alguns termos oracionais, falamos sobre a identificação do predicativo, do adjunto adnominal. Nós já conversamos a respeito da transitividade dos verbos, objeto direto, objeto indireto, esses complementos verbais, o adjunto adverbial. Já conversamos a respeito de diversas estruturas sintáticas. Tá? Então, nós vamos continuar aqui. Não sei se você se lembra, mas nós já falamos, inclusive, a respeito das duas funções sintáticas do adjetivo. Você se lembra das duas, né? Uma delas, predicativo, que pode estar atribuída ao sujeito, que pode estar sendo atribuída ao seu objeto, e o que interessa é que na função de predicativo, o seu adjetivo estará fora da estrutura sintática do termo a que se refere. Ou o seu adjetivo ainda pode ser um adjunto adnominal, dentro da estrutura sintática do termo a que se refere o adjetivo. Tá? Agora, vou parar um pouquinho e falar a respeito de outros termos que podem ser também adjuntos adnominais. Tá? Bom, deixe-me só chamar aqui uma telinha. Pronto. Perceba. Nós falávamos assim a você. O adjetivo possui as duas funções, adjunto e predicativo. Aí você agora tem de pensar, quando nós falarmos em predicativo, você tem logo de pensar em um termo que esteja caracterizando, esteja ali na função de um adjetivo. Pode ser o próprio adjetivo, pode ser um termo que esteja ali dentro caracterizando-se, fazendo ali de adjetivo. Mas quando eu falei em predicativo, eu preciso associar aqui, então, a estrutura a uma estrutura adjetiva. Bom, um termo de natureza adjetiva, e daí você já conhece, já sabe muito bem. Agora, quando se fala em adjunto adnominal, não se pode pensar apenas no adjetivo. Quando se fala em adjunto adnominal, nós devemos pensar em outras estruturas morfológicas que também desempenham esta função de adjunto. Não é só o adjetivo. Então, preste atenção. Quando nós falamos em adjunto, vou escrever aqui para você, ó. Quando nós falamos em adjunto adnominal, ó. Quando falamos em adjunto adnominal, nós pensamos aqui em alguns termos gramaticais que podem exercer esta função, tá? Falamos em adjunto, pensamos, por exemplo, em um artigo, ó, um artigo na função de adjunto adnominal. Nós pensamos, então, em uma locução. Opa, então eu vou dizer assim, adjetivo primeiro, ó. Adjetivo ou, aí como eu já ia dizendo, a sua locução adjetiva. Rose, qual é a diferença entre um adjetivo e uma locução adjetiva? Eu explico para você já já. Então, você tem um artigo, é um adjunto adnominal, um adjetivo pode ser um adjunto adnominal, uma locução adjetiva também pode ser um adjunto adnominal, tudo bem? Só que eu tenho outros termos, pronome, olha só, pronome também pode ser um adjunto adnominal e o numeral. Então, são esses os termos que podem exercer essa função sintática de adjunto adnominal. Agora, de fato, o que é um adjunto adnominal? É qualquer um desses termos que está, qualquer um dos termos que está subordinado a um substantivo. Ó, subordina-se, ó, a um substantivo. Está vendo? A um substantivo. Na verdade, o adjunto adnominal só trabalha em função do substantivo, subordinando-se a ele e acompanhando esse substantivo. Precisa acompanhar, e você pensa, acompanhar, Rose, ainda é estar na mesma estrutura sintática do termo a que se refere? Como você explicou anteriormente, é este pensamento que você tem de ter. Subordina-se a um substantivo para acompanhá-lo. Está sempre acompanhando na mesma estrutura sintática, entendeu? É subordinando-se para acompanhá-lo na mesma estrutura sintática. Ah, mas também fica fácil você pensar assim, ó. Pense comigo. Vamos lá. Rose, quando é que um artigo será adjunto adnominal? Respondo a você, sempre. Olha aí, ó, sempre.
Gente, um artigo sempre será adjunto adnominal porque ele sempre estará subordinado a um substantivo. Um artigo sempre será adjunto adnominal porque ele sempre estará subordinado a um substantivo, porque ele sempre acompanhará um substantivo. E tanto faz o artigo definido, indefinido, masculino, feminino, singular, plural, não interessa. O artigo sempre será adjunto adnominal, então cada vez que você nota, cada vez que você vê um artigo dentro do seu período, você já o classifica sintaticamente como adjunto. Note, querido, note que quando nós falamos em artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome numeral, nós estamos falando de uma estrutura, o quê? Morfológica. Aqui nós estamos já atribuindo a função sintática, tá, gente? Adjunto adnominal não faz parte das 10 classes gramaticais. Portanto, aqui é uma função sintática. Esses termos, quando eu falo deles, eu falo de uma função morfológica, tudo bem? Então, vai. Artigo será sempre adjunto adnominal. E o adjetivo e a locução adjetiva, Rose? Aqui você sabe. Já acabei de falar a você, nós comentamos, fizemos exercícios, alguns exercícios, e você sabe que adjetivo e a sua locução adjetiva serão adjuntos adnominais quando estiverem o quê? Dentro da mesma estrutura sintática. Olha aí, ó. Dentro da mesma estrutura sintática. Pronto. Aí já serão adjuntos adnominais. Você já conhece essa diferença? Dentro, fora, tudo bem? E o pronome e o numeral? Quando é que eles serão adjuntos adnominais? Simples demais também. Quer ver? Você se lembra. Você já viu isso. Porque eu não citei. Não havia, na verdade, citado, não. Mas você sabe disso aqui, ó. Você sabe ainda, você se lembra, na verdade você sabe, eu quero perguntar se você se lembra. Você se lembra ainda da diferença entre pronome numeral substantivos, pronome numeral adjetivos? Quando eles exercem função adjetiva, quando eles exercem função ou papel substantivo, você se lembra disso? Função adjetiva, função substantiva, você se lembra da diferença? Vou relembrar rapidinho. Considero o pronome, considero o numeral, termos substantivos quando na estrutura esses termos se posicionam como núcleos. Quando são núcleos, são termos substantivos. Você já havia visto isso. Se não são núcleos, então agora são termos adjetivos. Você se lembra disso mais do que ninguém, nós repetimos. E repetimos a você isso porque faz diferença. Quando eles são núcleos, são termos substantivos. Quando não são núcleos, são termos adjetivos. Você pergunta, o que isso tem a ver com a função de adjunto adnominal? Sim, tudo a ver, olha só. Serão considerados adjuntos adnominais quando esses termos forem termos adjetivos. Olha aí. Quando forem termos adjetivos. Percebe? Termos adjetivos. Ou seja, quando não forem o quê? Núcleos. Rose, eu não estou percebendo o pronome numeral como núcleos, então são termos adjetivos. Se são termos adjetivos, então só poderão exercer que função sintática? De adjunto adnominal. Pronto. Entendeu a diferença? Então, olha, artigo, e veja que nós já comentamos isso. Artigo sempre será adjetivo e locução adjetiva, quando estiverem dentro da mesma estrutura. Isso você já viu. Pronome e numeral serão termos adjuntos adnominais quando forem considerados termos o quê? Adjetivos, ou seja, quando não se posicionarem como núcleos, quando acompanharem o núcleo. Quer ver um exemplo tranquilo? Vou lá. Vou colocar um exemplo aqui a você. Gente, veja que situação gostosa, tá vendo? As coisas se encaixam, as coisas se apresentam no período com uma lógica, as funções não foram escolhidas aleatoriamente, para tudo existe uma razão, um porquê, adjunto, porque está junto, está dentro, tá vendo? Tudo existe uma lógica, É só pensar na lógica, pare de ficar estudando por outros caminhos, utilizando macetezinhos, entenda o período, interprete o seu período, é a melhor maneira. E aplique nesse período esse seu conhecimento sintático. Quer ver só? Ó, um período simples. Eu tenho aqui a você, ó. Os meus dois bons livros.
os meus 2 bons livros de gramática. Ó, os meus 2 bons livros de gramática sumiram. Pronto. Olha este período. Hoje os meus 2 bons livros de gramática sumiram. Gente, qual é a ideia? Se eu preciso trabalhar com adjunto adnominal e sei que eles são termos que se subordinam a um substantivo, olha só agora qual é a lógica, qual é a ideia. Eu tentar achar o substantivo. Porque daí eu acho o substantivo e tento encontrar os termos que a ele se relacionam. Entende isso? Tá? Então vamos ver quais são, não sei, mas qual é o substantivo que nós encontramos aqui e quais são os termos que a ele ou com ele se relacionam. Vamos ver juntos, hein? Rose, qual é o substantivo que eu estou vendo aqui? Bom, eu começo aqui por livros. Ó, o substantivo aqui, ó, livros. Pronto. Adjunto ou adnominal são termos que se ligam a esse substantivo. Agora veja se não faz sentido. Veja só. Você tem aqui, ó, os livros sumiram. Veja que aqui você tem um os artigo que está trabalhando em função da palavra livros. Ó. E todo artigo, não interessa a que substantivo se refira, todo artigo deve ser considerado sintaticamente o que, gente? Isso, adjunto adnominal. Ah, Rosi, até esse substantivo é núcleo da estrutura. Vamos ver se é mesmo? Vamos ver se o substantivo é núcleo? Quer ver? Observe aqui, ó. Tentar encontrar sujeito, verbo e complemento. Vou começar aqui, ó, pela espinha dorsal da oração, verbo. Gente, de verdade, responda-me aqui, por favor. O que foi que sumiu de acordo com a interpretação? Você está respondendo isso, ó. Os meus 2 bons livros de gramática. Você está respondendo isso daqui. Rose, o que foi que sumiu? Os meus 2 bons livros de gramática. Aqui está o seu sujeito. Ó. Núcleo desse sujeito, Rose. Núcleo do seu sujeito? Livros. Substantivo. Ó, substantivo. Livros. O único núcleo, o sujeito é o quê? Simples. Sujeito simples. Então, só curiosidade, tá? Eu vou continuar agora a análise dos outros termos, tá? Mas pense bem que o seu sujeito é este aqui, ó. Começa em os e termina em gramática, o seu sujeito, mas o núcleo é livros. Tudo bem? Ótimo. Você encontrou artigo acompanhando o livro. Os livros sumiram. Todo sentido faz. Adjunto adnominal, porque qualquer artigo é adjunto adnominal. Agora perceba, aqui você tem, são meus livros, Rose. Ó, são meus livros. Os livros não são teus. Os livros não são nossos. Os livros são meus. Pertencem a mim. Veja que você está trabalhando com meus, que indica que no período a posse, a quem pertencem os livros. Então, você está trabalhando com um termo, na verdade, chamado pronome possessivo, não é, Rose? Isso, pronome possessivo, olha só, pronome possessivo. Agora, preste bem atenção que este pronome possessivo está dentro do sujeito, mas não é núcleo. Não é núcleo porque o núcleo você já identificou, livros. Quando o pronome é núcleo, eu o considero o pronome substantivo. Mas quando ele não é núcleo, eu o considero o pronome o quê? Adjetivo. Olha aí, ó. Isso aqui é pronome possessivo adjetivo. O que tem a ver é que eu penso que todo e qualquer pronome adjetivo, todo e qualquer pronome e adjetivo só exerce uma função sintática. Qual é esta função? Adjunto adnominal. Pronto. Adjunto adnominal. Tudo bem? Observe isso aqui também, ó. Rose, 2 livros sumiram. 2 livros sumiram. Veja que a minha ideia é quantificar esses livros. Não foi só um. Não foram 10. Foram 2. Veja que a ideia é quantificar os livros. E quando você quantifica, usa um termo para quantificar o substantivo, você está trabalhando com o quê, galerinha? Isso, numeral. Olha aí, ó. Isso aqui é apenas um numeral. Agora, pense bem. É um numeral que está dentro do seu sujeito, mas não é núcleo. Porque o núcleo você já encontrou, livros.
Se fosse núcleo, você consideraria isso um numeral substantivo. Mas não é núcleo. Não sendo núcleo, você considera isso um numeral adjetivo, porque na verdade está acompanhando o núcleo. Tá? Numeral, escrever direitinho aqui, adjetivo. E o que tem a ver, Rose? Bom, é porque agora você se lembra de que cada vez que eu encontro um numeral adjetivo, todas as vezes que eu encontrar um numeral adjetivo, eu estarei encontrando, na verdade, uma função sintática chamada o quê? Adjunto adnominal. Então, isso é adjunto adnominal. Olha só. Outro adjunto, já é o terceiro que nós encontramos. Tudo bem, gente? Agora, veja isto. Eu estou atribuindo a livros duas características, você percebe? Eu estou dizendo assim, ó, não são quaisquer livros. São livros bons. Olha aí, ó. São livros bons. Isso aqui é uma característica para os meus livros, olha só. Ô, Rose, não são quaisquer livros? Não. São livros bons, isso aqui é um adjetivo, olha a característica dele. Ó, olha a característica. Isso aqui é um adjetivo. Ah, mas também não são quaisquer livros. Olha só, são livros de gramática. Então, de gramática também caracteriza livros. Uma vez que eu não falo de quaisquer, falo de livros bons, falo de livros de gramática, poderiam ser livros de direito, poderiam ser livros de matemática. Não, mas como eles são bons, eles só podem ser de gramática, óbvio. Ah, então vai lá. De gramática é só uma outra característica que você atribui à palavra o quê? Livros. Ah, mas é formado por duas palavras, Rose. Então, por duas palavras você não tem mais um simples adjetivo, você passa a ter uma o quê? Locução adjetiva. Olha aí, ó. Locução adjetiva. Ótimo, então vamos lá? Gente, eu já falei a você, nós falamos em adjetivo, nós falamos em locução adjetiva, nós estamos falando da mesma classe gramatical. Exercem as mesmas funções, possuem as mesmas características, caracterizam um ser de qualquer maneira, tudo bem? Nós estamos falando da mesma coisa. Depois eu mostro a você direitinho qual é a diferença mesmo entre um adjetivo e uma locução adjetiva, tudo bem? Depois eu mostro a você isso. Mas nós estamos falando da mesma classe gramatical. Bom, vamos lá. Você se lembra das funções sintáticas do adjetivo? Pode ser um adjunto, pode ser um predicativo. Quando que será um adjunto? Quando ele estiver dentro da mesma estrutura sintática do termo a que se refere. Bons e de gramática são termos adjetivos que caracterizam livros. Livros está fazendo parte do seu sujeito. Só que fazendo parte do sujeito você tem diversas outras palavras, inclusive bons e a estrutura de gramática. Então, bons e de gramática são termos adjetivos que estão dentro da mesma estrutura sintática do termo a que eles se referem. Dentro só podem ser o que mesmo? Adjuntos adnominais. Olha aí, só podem ser adjuntos adnominais. Gente, percebe que tranquilidade? Não é bom isso? Você certamente está dizendo que sim. Agora veja só para eu concluir o pensamento aqui, ó. Os meus dois bons livros de gramática, tudo isso é o seu sujeito, sumiram verbo. Pelo que sabemos, está faltando uma estrutura aí fundamental para a constituição de uma oração autônoma, independente, sintaticamente independente, uma oração coordenada. Você sabe do que eu estou falando? Está faltando o complemento. Mas, mesmo sem esse complemento, o seu período não ficou claro, coerente a você? Sim. Mesmo sem o complemento, você tem aqui um enunciado de sentido completo. É sinal, então, de que o seu verbo, ele dispensou o complemento. E dos três verbos, transitivo, intransitivo e de ligação, qual é o único que pode dispensar o complemento, mantendo o período ainda claro e coerente a você? Exato, só pode ser o verbo o quê? Intransitivo. Então, sumiram aqui, só pode ser verbo intransitivo. Então, está aí, só curiosidade para você relembrar outros casos. Mas aí estão os adjuntos adnominais, olha só. Artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva que
se subordinam a um substantivo e que estão na mesma estrutura sintática desse próprio substantivo. Ah? Então você tem, só para relembrar, só para recapitular, quando você fala em artigo, quando você fala em pronome de qualquer natureza, quando você fala em numeral, adjetivo, locução adjetiva, você está falando de uma das ou de várias das 10 classes gramaticais. Em outras palavras, falar em artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva é atribuir a esses termos uma função, o quê? Morfológica. Gente, é interessante, é importante você diferenciar essas coisas, tudo bem? Aqui é função morfológica. Chamar a esses termos de adjuntos adnominais é atribuir aos mesmos termos agora uma função, o quê? Sintática. Uma vez que adjunto adnominal não pertence às 10 classes gramaticais. Está fora disso, então a função já é sintática. Tudo bem, gente? Veja que coisa tranquila que é analisar isso daí. Ficou bem bonitinho, né? Tudo muito rabiscado. Ah, mas você entendeu direitinho e disso eu tenho certeza. Vamos passar para outro processo, então? Vamos lá? Ok. Vamos saber se eu ainda tenho algum tempinho. Vixe, já não tenho mais tempo. Tenho de encerrar, então eu pararei por aqui, mas ainda explicarei. Tá? Outras funções sintáticas, outros termos oracionais a você. Nós já estamos terminando essa parte de termos oracionais. Parece uma eternidade, né? Mas nós já estamos terminando. Rapidinho nós terminaremos isso. E nós vamos passar então para outras estruturas, como a função ou as funções da palavra ser, aquela diferença básica entre o complemento nominal, o adjunto adnominal, diferença que tanto perturba aí a sua concorrência, mas para você tudo ficará tranquilo. Mas depois eu volto comentando essas coisas, preciso encerrar por aqui. Gente, obrigada. Continue estudando, antes de eu voltar, continue revisando, mas eu voltarei. Abraço a todos vocês. Tchauzinho, gente.